quando eu era bem pequeno, eu era levado à igreja. E existem algumas coisas que a gente nunca esquece. E algo que eu não esquecia era do Dia das Mães. Do Dia das Mães. Porque quando a gente entrava, a gente recebia um lacinho e que colocava na camisa. Os que entravam e que a mãe era viva, recebiam um lacinho de fita bem fininho, vermelho. E aqueles que a mãe já tinha partido para o Senhor, recebiam um lacinho branco. Recebiam um lacinho branco. E na igreja, todos ficavam sabendo se a mãe daquele irmão estava viva ainda ou se já tinha partido para o Senhor. O Dia das Mães, no fundo, mesmo sem trazermos o lacinho, todos nós sabemos, seja pelo semblante, é um dia de muita alegria, mas ao mesmo tempo, para aqueles que a mãe já partiu para o Senhor, é aquele dia assim de muita, mas muita saudade mesmo. Parece que quando a gente acorda no Dia das Mães, como que um filme vem à nossa mente e trazemos assim lembranças e mais lembranças do carinho, do cuidado da mãe. Quantas e quantas vezes nós temos esse tipo de lembrança. Foi por isso que Deus permitiu que nós tivéssemos lembrança, para que naqueles momentos de ausência nós pudéssemos, conhecendo a palavra, dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqueles que estão aqui, que tem um lacinho vermelho, que a mãe está viva ainda, querido, procure curti-la ao máximo, procure abraçá-la, jogá-la para cima, dar um beijo para ela, compra farinha de mandioca, faça festa, sabe como? Ou seja, filho, faz isso, a mãe fica toda arrepiada, tudo que ela quer é exatamente o carinho dos seus filhos. Mas para aqueles que hoje tem essa fitinha branca, é um momento de gratidão. Eu recebi aqui um aviso que o nosso querido irmão, membro da igreja, partiu para o Senhor no dia 4, e querendo abençoar a irmã Aparecida, o Gabriel, seu filho, trazendo sobre toda a família a graça do Pai. Mas ontem à noite, eu também recebi um telefonema de uma irmã da igreja que partiu. Quando eu me converti aqui, essa irmã já estava aqui na igreja, a irmã Benigna. Tão interessante que a Benigna, quando eu converti, muitas vezes eu fui à sua casa, almoçava lá, e eram momentos assim muito preciosos. Essa irmã tinha uma grande bênção. Ela teve 19 filhos, 14 vivos. Tempos depois, a irmã dela converteu. Ah, como eu lembrava dessa outra irmã dela também. O nome dela era... Como é que era, Renato? O nome? Era Conceição de Nossa Senhora. Era o nome dela, Conceição de Nossa Senhora. Ela teve 21 filhos. As duas juntas tiveram 40 filhos. 40 filhos. A Benigna, há um tempo, um dos filhos faleceu, o Paulo. Eu lembro lá no sepultamento, uma situação tão delicada. Sepultaram um filho. Há poucos meses, um outro filho dela faleceu, o Elcio. E a família pediu ao pastor, só podia falar com ela que o Elcio faleceu. Uma das situações delicadas da vida do pastor é exatamente comunicar à mãe o falecimento do filho. Quando eu cheguei, essa irmã, 94 anos, a Benigna, ela estava deitada. E quando eu me aproximei da cama, ela disse para mim assim: o Elcio faleceu.
o Elcio faleceu. Como ela sabia? Talvez a minha presença ali, que tipo de notícia eu ia passar? Ela segurou minhas mãos e ela disse assim: pastor, seria tão bom que os pais nunca sepultassem seus filhos. Seria tão bom se os pais nunca sepultassem os seus filhos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Seu corpo está sendo velado aqui, naquela capela que temos ali para os diáconos. O sepultamento será às 3h30. E creio que a família está ali, muitos irmãos. Mas hoje, nesse Dia das Mães, é um dia de percebermos que todas as mães são iguais. Podem ser aquelas que por qualquer doença ou distúrbio, uma coisa confusa na mente, possa agir de um modo diferente. E hoje eu queria meditar com os irmãos sobre um exemplo de mãe. Uma mãe para ser um protótipo para todos nós, que foi Maria, a mãe de Jesus. Alguns acham que nós, os evangélicos, não gostamos de Maria. Pelo contrário, eu tenho uma filha que eu escolhi pôr o nome dela de Maria, está ali. É Maria, Maria Ana, Maria. Eu dizia, se Deus me desse uma filha, outra filha, o nome seria Maria. Está ali, a minha Maria, carregando no braço o Tito, o netinho. Nós amamos a Jesus, honramos as pessoas, mas na Bíblia nós encontramos tantos exemplos positivos de mães. Mas assim, Maria, ela foi aquela mulher que todo filho gostaria de tê-la tido como mãe aqui na terra. Por quê? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E nós vamos ler alguns princípios que aprendemos com Maria. E o primeiro deles é exatamente esse: aceite a maternidade como missão de Deus. Algo que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, que a maternidade, ela é uma missão de Deus. Não existe alguém que nasça simplesmente por um acidente. É uma missão. E quando lemos aqui o texto, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 38, nós lemos assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Maria ensina que a maternidade é uma missão dada por Deus. Não é simplesmente um acontecimento biológico, algo que cada mãe precisa começar a entender, que ser mãe é uma missão que deve ser encarada com submissão, tendo aquela certeza que Deus sempre estará protegendo e abençoando a vida da mulher. Por que o Messias teria que nascer de uma virgem? Olhe para mim, todos nós carregamos no bojo da nossa alma um germe destruidor chamado pecado. Se eu tivesse morrido com 5 anos de idade, a Mariana não existiria, o Tito não existiria. Por quê? O Tito estava na Mariana, a Mariana estava em mim, eu estava no meu pai. E se nós formos andando, nós vamos ver que todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana pecou. Ou seja, Adão representava toda a raça humana. Hoje, esses quase 7 bilhões de corações que pulsam estavam lá atrás em Adão. Por isso que a palavra diz que pelo pecado de um, pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. Ou seja, nós voltamos atrás e chegamos em Adão. A única maneira do Messias não trazer no bojo da sua alma o pecado, a semente do pecado, ele não podia nascer do modo como nós nascemos. Por isso que ele teve que nascer de uma virgem. Ele nasceu, mas ele nasceu sem essa semente do pecado. Jesus, ele podia ter pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. Ele não foi isento de tentação. O tentador o tentou durante toda a sua história. Durante os 33 anos que ele viveu aqui, ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Não existe uma tentação que venha sobre você que ele não tenha experimentado. Ele foi tentado em todas as coisas e ele teve que nascer de uma virgem por quê? Exatamente para não trazer essa semente do pecado. Não foi só para fazer bonito, fazer diferente. Ele nasceu incólume, sem pecado. Ele podia ter pecado, mas ele escolheu não pecar. Então por isso que ele teve que nascer de uma virgem. E Maria, ela foi escolhida, o Senhor disse, e ela entendeu que era uma missão. Quando nós lemos esse texto, ela abre o coração e diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe, quando a mulher encara a maternidade como uma missão, é tão diferente. Ela vê o filho como uma missão. Ou seja, a maternidade não é alguma coisa assim tão terrível. Pelo contrário, quando ela começa a entender que a bênção de gerar um filho é uma missão, e que através desse filho o nome de Deus pode ser exaltado. Mas você precisa, mãe, futura mamãe, receber a notícia que está grávida com alegria. Olhe no capítulo 1 de Lucas, o verso 46 e 47. Lucas 46 e 47 diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Quando Maria soube que estava grávida, seu coração se encheu de alegria. Ela aceitou a maternidade com humildade. Olha o verso 48, diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Existem mulheres que, quando sabem que estão grávidas, elas ficam furiosas.
Elas ficam babando, com raiva, e começam a rejeitar aquela criança. Elas dentro começam a dizer: que coisa, logo agora, e cospe e faz. Nós passamos a existir no momento quando o esperma encontra o óvulo e é fecundado. Naquele exato momento, um novo ser passa a existir. O Salmo 149 diz: Ele nos viu quando nós éramos ainda uma substância ainda informe, e no seu livro todos os nossos dias foram escritos. No boletim você vai encontrar um texto sobre o aborto. É por isso que o aborto é tão crime. Matar alguém com 18 anos, com 20 anos, 50 anos, ou matar alguém que tem apenas 2 segundos de vida. O sentimento de uma mãe, aquela mãe que tem essa alegria, isso passa para os filhos. Como pode passar a rejeição também. Maria, ela recebeu com alegria. Ela dizia: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra, se regozija em Deus, o meu Salvador. E você pode ter a certeza, querida, tenha certeza de que Deus estará com você neste período. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com Maria foi exatamente a certeza, essa certeza que Deus estará com você nesse período. Em Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Esse texto, Lucas capítulo 2, de 1 a 7, ao saber que Maria estava grávida, José intenta separar-se daquela que estava prometida, mas Deus falou ao coração dele. A partir daí, José foi usado por Deus para estar sempre ao lado daquela mulher, para protegê-la, para guiá-la em todos os caminhos. Diz o texto: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A terceira coisa é exatamente essa: a certeza da presença do Senhor, o cuidado. Seja durante todo esse período, todo ele. Muitas vezes nós podemos ter os nossos planos, os nossos projetos. Os projetos de Deus são tão diferentes. Verdade que hoje as coisas mudaram muito. Hoje as crianças, eu nasci, na minha casa nós somos 7. Era parteira aqui em casa. Não tinha negócio de hospital, não era nada assim. Só os 2 filhos, meus irmãos mais novos, que nasceram em hospital. Na época, quando a Ana Paula nasceu, o Dedé nasceu, a Mariana, também era diferente, todos nasceram do NPS. Ou seja, hoje as pessoas querem ter ali o pediatra do lado, e se puder ter, tenha mesmo. Mas se você não puder, querida, tenha essa convicção, que Deus estará com você nesse período. Sabe, se existe algo, eu não conheço muitos caminhos do Senhor, mas eu sei que quando uma mulher fica grávida, Deus deve chamar um anjo poderoso e falar: cuide dela, esteja ao lado,
Milagres vão acontecendo, como você vai vendo aqui em Maria, no momento até de dar à luz. Há um momento que não tem nem lugar na hospedaria, mas encontra um lugar. Quem que levou para aquele lugar de uma maneira sobrenatural? Jesus nasce, não há lugar na hospedaria, não existe um CTI para ele, não existe ali uma situação assim, tão, eu posso dizer assim, limpinha, mas num lugar assim, menos provável de alguém nascer. Ele nasceu. Também para demonstrar algo. Não importa o lugar onde a pessoa nasce. O mais importante é cumprir o propósito do Senhor. Nesse período todo, querida, talvez você tenha guardado no coração algum tipo de mágoa com seu marido, porque você não ficou naquele hospital top, por você ter ficado, o neném nasceu onde menos provável ele de nascer, ou adiantou tanto, ou na hora que você queria seu marido, o marido estava viajando, não chegou, a criança veio antes, e aquele sentimento de mágoa está existindo. Começa a dizer: não, o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve comigo. Maria, acho que como qualquer mulher gostaria de ter tido filho num lugar assim, tão limpinho, num lugar tão clean, e foi nascer num lugar onde o cheiro era diferente, tudo era diferente, mas Deus nunca é diferente. Em quarto lugar, procure, aproveite a maternidade para exaltar, para anunciar a bondade de Deus. Aproveite a maternidade, não é o prédio não, eu falo o fato de ser mãe, para exaltar, para anunciar a bondade do Senhor. Foi isso que Maria fez. Ao saber da maternidade, ela proclamou o poder, a misericórdia, a salvação, a santidade, o cuidado de Deus para com o seu povo. Olha o que está escrito. Lucas capítulo 1, do verso 48 até o versículo 55. Está escrito: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. E quando você lê esse texto que eu acabei de ler, você vai contemplar aqui exatamente como que ela procurou anunciar, exaltar a bondade de Deus durante toda essa caminhada. Agora, em quinto lugar, consagre o fruto do seu ventre ao Senhor Deus. Semana passada, eu estava participando de um congresso de pastores lá em São Paulo. Eu fui ministrar e tive a oportunidade ali de estar com muitos pastores, muitas pastoras, muitas irmãs. E como vovô, a gente fica mostrando agora os retratinhos dos netinhos, não é? Aqui, está aqui, está aqui. E eu vi algumas irmãs com umas menininhas assim, pequenininhas. Eu disse: olha, o Isaac tem 5 anos. Eu estou orando por aquela que vai casar com ele. O Lourenço tem 2 anos. E aquela pessoa que vai casar já deve ter nascido ou vai nascer. O Benjamin tem 2 anos, vai fazer 2 anos, dia 23 desse mês. E eu estou orando
para a pessoa que vai casar com ele. E o Tito tem 3 meses. Talvez a dele vai nascer ainda, ou já nasceu. Então quando eu vejo aqui assim o Felipe não sabe. Eu estava orando por você, filho. Orava por você, querido. Orou certinho. Orava. Nunca tinha te visto. Mas antes da Mariana nascer, quando era ainda que elas estava lá no ventre da Renata, eu orava, Senhor, aquele homem que vai ser o esposo dela, se ele já nasceu, abençoa, cuide dele, que ele seja, Senhor, uma bênção na vida de Mariana. Ou seja, nós começamos a orar pelo cônjuge dos nossos filhos, dos nossos netos. Não é quando eles estão grandes, mas algo que nós temos que fazer, como Maria. Ela consagrou o fruto do seu ventre ao Senhor. Logo após o nascimento de Jesus, 8 dias apenas. Eu lembro que lá em casa era assim, os meninos nasciam, né? Domingo a gente estava na igreja. Ou seja, alguns... É assim, é gostoso, sabe? Chegar, consagrar. 8 dias. Maria e José levaram a criança ao templo para apresentá-lo, para consagrá-lo ao Senhor. Mães como Maria entendem que a missão principal da maternidade é apresentar, é consagrar os filhos a Deus. É o papel das mães. Consagrar os filhos a Deus. Coloque aí o texto do número 5 direitinho. Lucas capítulo 2, verso 21 a 27. Olha o texto como diz. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Eles eram considerados assim tão pobres, e que na lei quem não tinha bois, ovelhas, oferecia uma oferta. As mais simples eram rolinhas e pombinhos, porque não importa o tamanho, esses animais, essas aves, era o sangue. Tanto faz uma tonelada de sangue como uma gota de sangue aos olhos do Senhor. Não é a quantidade, mas aquilo que Ele vê. Consagre o fruto do seu ventre ao Senhor. Vamos falar? Consagre o fruto do seu ventre ao Senhor. Em 6º lugar, coloque no coração de seu filho um valor para com as coisas de Deus. Coloque no coração do seu filho um valor com as coisas de Deus. Talvez você ache assim: Jesus, menininho, ele já sabia de todas as coisas. Ele foi ensinado, ele aprendeu, foi alfabetizado igual qualquer criança. A, I, O, U, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ele não nasceu assim, ele foi ensinado. Maria e José não mediam esforços para inculcar no coração do seu filho o valor da fé. Quando lemos em Deuteronômio capítulo 6, os versículos de número 6 a 9, quantos pais não fazem o que está escrito aqui? Nosso dever como pais é cumprir o que está aqui. Deuteronômio 6, verso 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando meus meninos eram pequenos, né, Renata? Se alguém fosse lá em casa, era tão interessante. Tinha quadros para todo lado. Os quartos tinham, a sala tinha, as casas eram cheias de quadros com textos da Bíblia. Os meninos cresciam, era quase que tinha uma Bíblia ali dentro. A palavra dizia inculcar, ou seja, inculcar a palavra, ou seja, crescerem conhecendo a palavra, conhecendo a palavra. E ao mesmo tempo a Escritura diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitas vezes as mães querem ensinar o caminho, ao invés de ensinar no caminho. Há uma diferença entre simplesmente apontar, é lá o caminho. Mas a palavra diz, ensina a criança no caminho. Você vai com ela, vai com ela, vai com ela. Ensina no caminho. Ou seja, ensinar o caminho. Sabe, na igreja, lá em casa os meninos, o dia de estrear roupa nova, era na igreja. O dia de estrear aquela sandalinha, era na igreja. Ou seja, a igreja não é um ingrediente, é a parte da vida. Nós não podemos separar a vida natural da vida, vamos chamar assim entre aspas, espiritual. Nós temos que viver esta realidade. Os filhos devem crescer na igreja. Sabe, a igreja pode ter choro de criança, ou seja, algo tão gostoso é exatamente vermos toda esta realidade. Todos os anos eles iam a Jerusalém para a Páscoa. E levavam quem? A criança. Olha o que está escrito, Lucas 2:41. Lucas 2:41 diz, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Quando ele completou 12 anos, estava indo lá. Era costume todos os anos irem lá de Nazaré para Jerusalém. Naquela época não tinha automóvel, não tinha avião, eles iam a pé. Hoje tem gente que olha para mim e diz assim, pastor, ai, como que eu gosto da igreja da Lagoinha. Mas olha, eu estou mudando de igreja. Por quê? É porque não tem estacionamento. Eles aqui saíram de Nazaré para Jerusalém a pé. A pé. Hoje nós vivemos um evangelho. As pessoas querem um evangelho light. É por isso que muitos não têm um filho como Jesus. É diferente, queridos. Sair de Nazaré, uma distância quase bem maior, como se fosse hoje, talvez Barbacena, Belo Horizonte, a pé. Todos os anos havia algo. Nós como pais, mães, a proposta aqui, depois do nascimento de Jesus, José, Maria, eles tiveram outros filhos. No segmento do evangelho cristão diz que Maria não teve outros filhos. Mas a Bíblia diz que filhos são bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos capítulo 15. Marcos 15, o verso 40.
Esse texto, alguns falam assim: quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, não eram irmãos, eram primos. Não, eram filhos mesmo, que está escrito aqui. Lucas 15, o versículo número 40. Marcos 15, 40 diz: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus o menor, e de José e Salomé. Maria, mãe de Tiago, e de José e de Salomé. Não é pecado ter filho, não. Não é pecado o marido ter relação sexual com a sua esposa. Maria teve outros filhos, o texto está dizendo aqui. Não foi apenas Jesus. Aqui diz, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. São irmãos de Jesus. Não é pecado nenhum ter filhos. Mateus 13, 55. Mateus capítulo 13, o verso de número 55. A palavra do Senhor diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não vive entre nós também as suas irmãs? O nome e as irmãs estão aqui mencionados em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, o versículo de número 14, a palavra do Senhor diz, Atos capítulo 1, o verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós já vimos 5 pontos aqui, mães como Maria. E eu queria repetir antes de nós chegássemos ao último. Então vamos colocar o primeiro aí. Aceite a maternidade como missão de Deus. Vamos falar? Aceite a maternidade como missão de Deus. Segundo, receba a notícia de que está grávida com alegria. 3, tenha certeza de que Deus estará com você neste período. 4, aproveite a maternidade para exaltar e anunciar a bondade de Deus. 5, consagre o fruto do seu ventre ao Senhor Deus. 6, coloque no coração de seu filho um valor para com as coisas de Deus. E o último deles, coloque-se aos pés da cruz de Cristo. Deus quer que as mães sempre se coloquem aos pés da cruz. Em João 19, a partir do versículo 15. João 19, versículo 15. João 19, 15 diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim fizeram os soldados. Verso 25. E junto à cruz, fale comigo, junto à cruz. Não foi de longe. Os discípulos de Jesus ficaram de longe. Aqui a palavra diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse discípulo era João. João era o mais novo.
E Jesus incumbiu de João que cuidasse dela. A visse, cuidasse dela. Jesus tinha sido o arrimo da casa até então. E ele disse: agora, leve para casa, cuide dela, cuide dela, cuide dela. Mas o verso 25 diz: do lugar onde as mães podem ver de uma forma clara, junto à cruz. Ali estava Maria, junto à cruz. Ela disse: antes do nascimento dele, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela foi salva pela cruz de Jesus. Não foi ela que se salvou, mas ela teve o Salvador, que foi o Senhor. As mães, o lugar onde elas podem viver nos dias de hoje. Talvez o seu filho, já adulto, esteja vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor, mas junto à cruz, você pode, mãe, gerar a salvação do seu filho. Talvez seu filho caminhou com o Senhor, na adolescência se desviou, não quis mais saber nada das coisas de Deus, mas volte para a cruz, junto à cruz, gere a reconciliação do seu filho, junto à cruz. Ali estava, mãe, ali estava Maria. É o lugar onde as mães obtêm a vitória, o cuidado, junto à cruz. Ao aprendermos todas estas verdades, com esta mãe exemplar, eu quero plantar no coração de você, mãe, a graça do Pai. Eu vou pedir às mães, somente elas, para se colocarem em pé em seus lugares agora. Por favor, todas as mães. Querida mãe, coloque suas mãos sobre seu coração, olhe para mim. Deus deu a você um privilégio tão grande. E dentro desse privilégio há uma promessa, que é ao seu lado, a não ser que seja apenas o aspecto geográfico, mas ao seu lado estarão seus filhos, estarão seus netos, estarão seus bisnetos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar. Ore comigo, mãe, dizendo: ó Deus e Pai, eu te agradeço tanto pelo dom que o Senhor me concedeu. Tu conheces meu coração. Como que eu gostaria de ter ao meu lado agora todos os meus filhos. Mas nesta hora, pela fé, eu tomo, Senhor, posse da tua promessa, que meus olhos virão todos meus filhos junto de onde eu estou, porque eu estou junto à cruz agora. A cruz é a salvação, é a reconciliação. Pai, em nome de Jesus, nesse dia das mães, eu invoco a tua graça, alcance meus filhos, onde eles estiverem, que sejam homens, mulheres de Deus, que a minha família, toda ela, possa ser salva. Conceda-me, Senhor, neste dia, esta bênção. Senhor, eu abraço a cruz nesta hora, a tua vontade. E eu quero, Senhor, que meu coração seja cheio da tua vida, que eu possa cumprir a minha missão de ser mãe com alegria. Dá-me a graça, Pai, de fazer o melhor, como para o Senhor e não para os homens.
Eu vou pedir que todos que estão sentados se coloquem em pé. Os pais, todos. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Olhe para mim. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços, pelas oportunidades que Deus nos dá. Talvez hoje a comida sobre a mesa seja aquela mais gostosa. Talvez aquele momento da família estar junto. Mas é um momento para você também, mamãe, olhar para os seus filhos e não permitir que ele se perca. Se começamos a contar 1, 2, 3, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Se na mesa estiverem 99, mas são 100, se um estiver faltando, é a hora, mãe, de realmente fazer como a mãe, ir em busca da que está longe, ou aquela que no momento de revolta deixou a casa, abandonou tudo. É a hora de oferecer o perdão, de cuidar da ovelhinha mais fraca. É tão bom estar bem junto daquela que só dá alegria. O filho sábio alegra o seu pai, mas o rebelde é a tristeza da sua mãe. Talvez esse filho que é tristeza para você, ele será fonte de tanta alegria ainda para você. Creia nisso, creia, que aquele que muitas vezes tem feito você chorar, vai ser motivo de você se alegrar, dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, minha filha. O Dia das Mães é esse dia gostoso, um dia para alguns que têm a fitinha vermelha, de poder abraçar, dar um beijo. Aquele ser a fitinha branca, apenas guardar a gratidão de ter tido a mãe durante o tempo que Deus concedeu que você tivesse.